surdo ele vai aprender a ler. Muitos, as pessoas que perguntam a mim, chegam até mim e perguntam: o surdo ele consegue ler? Sim, ele consegue ler. Mas para ele aprender a ler, é necessário trabalhar o visual. Você assemelha a figura e a palavra. Por exemplo, você vai ensinar ele a casa, você vai mostrar a imagem da casa e aí você vai falar a palavra. É importante ter paciência, porque para ele aprender vai demorar um pouco, mas ele já aprender desde criança é importante. Tem surdos que já chegam na fase adulta e muitos não têm a noção do letramento, de ler, mas eles usam estratégias que eles conseguem se comunicar. Boa noite. Você já sabe o nome? Então, eu escolhi a questão da letramento bilíngue. Realmente existem vários tipos de aprendizagem e teve algumas pessoas que falaram sobre a questão da oralização, de ensinar o estudante, mas eu refleti, realmente tem um método da oralização que o surdo pode fazer esse método, mas tem algumas pessoas que escolhem e tem outras pessoas que não preferem a parte da oralização. Alguns vão ter uma oralização bem razoável, porque como eles não conseguem ter a parte auditiva, eles não vão conseguir desenvolver bem. Mas desde criança, como é possível eles conseguirem aprender a ler através da língua? A gente sabe que para o surdo, a L1, a primeira língua é a Libras e a segunda Libras é o português. Mas por que alguns me perguntam por que a primeira língua é a Libras? Por conta que, por exemplo, tem a questão da fala, a questão do localização, alguns deles não conseguem desenvolver essa voz, alguns já conseguem. Por exemplo, eu não consigo de alguns. Eu já tentei a parte da ligação, mas eu não consegui aprender, eu não consegui desenvolver esse método da ligação. Tive várias tentativas, mas eu não consegui. E aí, quando eu fui para o método da letramento, que é a minha primeira língua e é a minha identidade, eu consegui. Mas só realmente que pode. Por exemplo, a minha irmã, ela conseguiu a parte da oralização, a Alden. Eu já não consegui mais a oralização. Realmente é questões de características diferentes. A primeira língua a gente vai desenvolver o letramento com a datilologia e também as letras do português. Alguns pensam, por exemplo, como ela falou, né? A imagem da casa, fazendo a separação. Tem alguns surdos que ainda não conseguem, vão com o tempo, por exemplo, separar as sílabas. Alguns ainda não conseguem fazer de forma certa, e cada tem 4 letras, não é isso? A gente vai conseguir fazer. Por exemplo, eu consigo fazer quando é 4 letras, mas quando é 5 eu ainda tenho certa dificuldade. Então, às vezes é complicado. A gente vai ter isso, né? A gente vai errando. Quando é 4 letras, eu consigo fazer a separação sílábica. Mas quando a criança é surda, desde pequeno você consegue fazer esses desenvolvimentos, esses ensino, você consegue pegar mais rápido. Mas quando já é adulto, tem essa parte mais, demora mais a conseguir aprender. Aí você vai utilizando o método da letra com a imagem. Eu vou fazer um exemplo aqui para gente. A gente vai utilizar a datilologia, o sinal, com a letra do português. Eu criei um jogo, é um jogo da memória, em que consiste em baralhar as peças, encontrar o sinal da letra em libras, como tem aqui o alfabeto manual, e com a letra. Eu realmente não coloquei
o sinal com a letra embaixo, que é para conseguirem fazer essa associação mesmo. O ouvinte também consegue fazer. Ao encontrar essas peças, eles conseguem associar a datilologia, o alfabeto manual, com a letra do português. Quando tem crianças que têm um implante coclear, existe algum, já também já faculdade, eu perguntei, você consegue oralizar, você sabe oralizar? E ele me respondeu, sim, eu consigo. Mas é porque já desde pequeno ele foi crescendo, os pais levando no fonoaudiólogo, nos cursos, então vai conseguir desenvolver mais rápido. E eu para mim entender, saber, eu perguntei, você sabe oralizar? Mas alguns só falam realmente, usam mais a oralização só no ambiente familiar, ou então com pessoas que eles têm intimidade. Mas por conta que eles fazem isso, porque tem algumas pessoas que podem ridicularizar a questão da voz, porque é bem diferente mesmo do ouvinte. Tem essa questão da variação mesmo. Então esse jogo aqui dá para utilizar várias estratégias de desenvolvimento do método do letramento das letras e fazendo as combinações. É possível sim conseguir aprender. O ouvinte também da mesma forma. Não é difícil, é possível. Eu vou apresentar aqui. Ó. Aqui é possível fazer a separação da sílaba utilizando as letras em libras, por exemplo. Quando o ouvinte ou o surdo que não conhece ele vai conseguir entender, ele se sente bem, porque ele vai conseguindo identificar as letras em português e também o alfabeto manual em libras. Às vezes eles podem escrever ou também podem usar a datilologia em libras. Realmente vai dar vontade de estar aí. A outra questão é que os surdos, quando eles vão pegar o ônibus, eles não sabem ler, eles vão pela numeração. E ela tinha esse hábito de fazer isso. Aí até que eu cheguei para ela e briguei com ela. Tu não pode ir pelo número, tu tem que olhar a letra, saber ler. Porque pode acontecer de um dia eles trocarem de número. E aí, como é que ela vai saber se localizar, pegar o ônibus certo? Então, essa questão eu brigava com ela. Aí até que ela não usa mais a questão do número, no ônibus tem o número, né? Ela já começa a ler. Então, eu brigava muito com ela porque o surdo, eles não querem aprender o português que a gente ouvinte fala. Eles dão prioridade a Libras e também a gramática da Libras, né, que é diferente do português. Mas aí quando ela tinha dificuldade, às vezes, para conversar com uma pessoa ouvinte, aí ela vinha para onde? Aí eu disse assim, ó, você não pode ser dependente sempre de mim. Não pode ser sempre dependente de uma pessoa, você tem que ser independente. Então ela foi trabalhado tudo isso desde antes, até a questão da letra dela. Hoje a letra dela é ótima, mas quem viu antes era horrível a letra. Então mas assim, enfim, o surdo, ele tem que ter sempre o apoio, né, de um ouvinte ensinando ele. Mas também, gente, ela, quando era criança, ela brigava para me aprender Libras. Verdade, cara? E aí eu brigava com ela para aprender o português. Então a gente tinha essa troca de informações que hoje me beneficiou e beneficiou a ela. Então hoje nós temos... Exatamente, hoje nós temos bons resultados, graças a Deus. Ela vai se defender. Calma, espera, eu vou explicar. Realmente é verdade. Eu apenas decorava o número, mas por quê? Por exemplo, o alfabeto, as letras, eu olhava
depois de um tempo, que eu fui realmente aprendendo o significado da letra A, da letra B, realmente, quando eu fui realmente mesmo, eu consegui entender as letras, e aí eu consegui aprender realmente a frase do português, e aí realmente ficou mais fácil para mim. E com quem você lá aprendeu? Estudando na escola mesmo, a professora me ensinou. Ela só na questão da escrita também, mas a professora todo dia insistia na questão das letras com o alfabeto na casa, exatamente não podia, mas principalmente a comunidade cotidiana, todos os dias era aquela mesma consistência. Eu aprendi no terceiro, no primeiro eu não consegui no fundamental, eu só realmente queria saber brincar, no segundo também não, eu não lembro do segundo. No terceiro foi que realmente eu consegui, já estava um pouco atrasada, mas realmente eu consegui identificar as letras. Eu realmente participei também de um curso de organização aqui na ASFE, que é a Associação de Escrita. Eu não consegui, realmente a método da organização eu não conseguia. Tinha algumas letras ou palavras que eu não conseguia falar da maneira correta que se fala. Realmente foi bem difícil. Mas a questão da minha escrita, ela me ensinou e eu realmente eu consegui. Tinha uma vez uma situação aqui que é engraçado. Que quando eu era criança, eu ensinava as atividades dela. E ela tinha preguiça. E aí, tinha preguiça. E aí ela pegava, aí eu pegava e ela tinha preguiça, aí eu tinha que ter paciência. E aí teve uma vez que ela não fez a atividade, aí eu não queria que ela perdesse a nota. Aí eu escrevi com essa minha mão aqui, como a letra dela era horrível. E aí eu escrevi com a esquerda, né? Aí eu fiz a atividade, aí a professora corrigiu tudo. Só que aí chegou no dia que nós levaram para a escola, chegou lá, a professora me chamou. Aí disse assim, o que você está fazendo a atividade da sua irmã, né? Eu disse, eu não podia mentir, né? Eu disse, Aí ela brigou comigo, não faça mais atividade não, deixa que ela faça. Mas pode voltar para fazer. Atividade então. Ela entregou a atividade e só entregar a professora. Ela percebeu a diferença das letras. A professora perguntou, essa letra realmente sua? Eu falei, Ela me perguntou várias vezes, realmente é sua? E eu só respondi essa. E ela com aquela cara desconfiada, e eu também. Mas realmente a professora percebeu. E ela me perguntou várias vezes, essa letra é tua? E eu falei, professora. Depois de um tempo, quando ela viu a Antônia, aí ela chamava a Antônia para perguntar se ela tinha feito atividade. Mas depois eu realmente comecei a fazer as atividades. Eu mesmo que tinha que escrever. Era difícil, mas eu fazia. E aí com o tempo realmente eu consegui. Eu acho que eu não sei uma verdade. Ana Maria. Sempre me lembro dela por conta da questão da escrita, que ela realmente insistiu que eu pudesse aprender. Infelizmente ela já morreu de câncer.